Inclusive, mexe com a segurança. Para começar, capô aberto e um módulo sendo trocado. A cena é de um furto de automóvel. Eles compram um módulo, também conhecido como módulo de injeção, né? Módulo ECU. Hackeiam esse computador, tiram todos os códigos, instalam alguns botões e com isso eles podem dar a partida sem precisar de chave, sem ligação direta. Assim, né? Esse módulo é onde você dá a chave e dá a partida no carro por aqui. Ele é o cérebro do veículo, né? Mas conectar isso aqui leva tempo. Eles querem perder tempo? Isso leva em 30 segundos ou menos. Esse módulo de injeção falso é programado para atuar em carros de uma mesma marca. Se trocar de marca, outra programação. Mas já há casos de hackeamento para acessar os módulos de vários fabricantes. Como assim? E aqui ele entra no carro e vai embora? Vai embora. Os módulos podem ser comprados pela internet ou mesmo num desmanche. Quer dizer, é fácil conseguir o aparelho. Bom, tá aqui. Isso aqui são os módulos. Pois é, antigamente eles abriam os veículos com essas chaves, desmontavam a parte de ignição e ali faziam o que nós chamávamos de ligação direta. Para recuperar o veículo, a polícia precisa contar com outras tecnologias no carro. Algumas empresas que fazem o rastreamento têm essa tecnologia de saber que houve uma interrupção do sinal do módulo. Aí mandam um sinal para a empresa de rastreamento. E a polícia, às vezes, nesses casos, consegue chegar rapidamente e fazer a prisão desses indivíduos. O Luiz Antônio descobriu outra alternativa depois de ter o carro furtado. A trava de módulo para o carro que está na rua, parado, ele inibe o ladrão, em vez de olhar o seu carro, vai olhar um carro que não tenha. A trava é uma espécie de blindagem em alumínio que evita o acesso ao módulo. Custa cerca de R$ 550 com a instalação. Outra opção, o bloqueador. Ele entra em ação só depois que o carro já foi furtado. Né? Só que ele só vai saber que você tem um bloqueador na hora que começar a sirene a fazer o disparo. Entendeu? Então, a partir de R$ 120 já é instalado já. Já com sirene, 1 ano de garantia, né? Uma sugestão é colocar até 2 botões para o bloqueador. Se tá fácil, é porque isso precisa ser dificultado já na fábrica. Mede aí, Fê. Puxa mais um pouquinho. Pode ir? Pode. Essa é uma simulação com um estrago bem real. É como se uma pedra, no nosso caso uma bolinha de vidro de 7 gramas, saltasse do pneu do carro da frente e atingisse o para-brisa a 70 km por hora. Se você estiver muito próximo do carro, ela com certeza vai colidir. Já a 30 metros de distância... Ó, tem a marca aqui do primeiro e só, acho que não chegou, hein, Fê? Não chegou. Isso porque a pedra ela também tem a gravidade. Olha eu explicando física. Exatamente. Enquanto a pedra está se deslocando, né, a ação da gravidade vai puxar ela para baixo. Tem também a questão do ar, que vai jogando ela para trás. Isso, ela vai freando, né, por conta do efeito de arrasto do ar. Por isso que você tem que ter aquela distância de segurança entre o veículo, né, e o outro. Pô, eu tava chegando na praça de pedágio, devia estar uns 50, 60 por hora, né? Pra entrar na passagem automática. E eu vi a pedra saindo do caminhão, do pneu do caminhão. Pegou direto no vidro. E eu ganhei esse presente. Vamos voltar pra aula. A gente vai ter que levar em consideração, primeiro, a velocidade do veículo e também a velocidade que a pedra estivesse saindo. Se eu tô numa estrada a 50 km por hora e essa pedra ela sai a 30. A pedra vai se colidir a uma velocidade de 80 km por hora em relação ao veículo. Andando com o carro, esse trinco pode aumentar. Por que isso acontece? Um dos fatores, trepidação do veículo, né? Essa trepidação faz com que o para-brisa ele sofra um estresse contínuo, né? Pode fazer com que o trinco aumente, né? E andar com trinco no para-brisa dá multa grave. O carro da Gabi já veio com a marca. A gente escolheu o carro juntos e já tinha esse detalhezinho na frente. Te incomoda? Parece uma sujeirinha, né? E aí incomoda bastante. E esse carro aqui? Carro da Gabi? Esse aqui já não dá para reparar. Como assim não dá para reparar? Então, aqui, o tamanho, ok, é pequeno, só tem uma trinca, não está perto da borda, só que se você observar, ele está no campo de visão do motorista. Então, por questão de segurança, a gente não faz, a gente teria que trocar esse para-brisa. O custo para trocar o vidro ficou em R$ 549. Tchau, para-brisa. Esse processo leva até 2 horas para ficar pronto.
Essa parte da cola do para-brisa é bem importante, inclusive mexe com a segurança. Se o airbag ele for acionado, o vidro é que tem a função de empurrar esse airbag aqui para o passageiro. Se o vidro não estiver bem colado, ele vai para o lado de lá e o airbag não chega até aqui. E a má instalação de para-brisa que leva sensor pode causar ruído de informação na leitura de faixa, sensor de chuva. E aqui na oficina, a vítima do estilingue, a bolinha de vidro acertou bem aqui na frente, na área de visão do motorista, então não pode ser recuperado. Fora isso, olha só o estrago. Maior do que uma moeda de R$1, pode ser que a recuperação não chegue até as extremidades. Não é indicado. Tem outra coisa. Aqui em cima tem um trinco que é maior do que a nota de R$10. Vidro irrecuperável, vai para troca. Voltando pro trinco, o Carlos vai desembolsar R$109 pelo conserto. E tem toda uma questão ecológica também, de não estar utilizando novos materiais, não estar fazendo descarte. O trabalho leva no máximo 40 minutos. Começa com a limpeza do local. Depois é instalado um aparelho que suga a umidade e tira todo o ar da trinca. No vácuo é injetada a resina. E a luz negra ajuda a secar o material. Prontinho, vamos fazer um caça-trinco? Vamos. 5, 4, 3. Vou ver uma coisa bem pequenininha agora, né? Como se fosse uma sujeirinha, quase nada. Não é um carro novo. Não tenho que olhar Mas, mais, ó, né? é um vidro novo. Bom, o teu é só entrar Só e sair, curtir só agora, curtir. né? Longe Pedras. Fuja das pedras. dos caminhões. Daqui a pouco, no Auto Esporte, higiene no carro para cuidar da saúde. Realmente, o álcool 70% é a solução mais prática para desinfetar. Agora, se você cuida da aparência do seu volante, material sintético ou couro pode manchar e a borracha resseca. E números para você entender diferenças entre motores elétricos, híbridos e a combustão. Já parou pra pensar quanto tempo a gente fica com a mão no volante? Para um lado. Que muita gente nem para pra pensar que pode ser um verdadeiro ponto de encontro para vírus, bactérias e fungos. Gente, né? Olha só o resultado de um teste. Essas bolinhas escuras representam milhares e milhares de bactérias. A contagem deu em torno de 600 a 700 bactérias por centímetro quadrado do volante. A informação faz a gente lembrar da importância de limpar as mãos e o volante também. Já limpou o volante do carro? Não, nunca. Acha que é muito sujo, pouco sujo? Ah, deve ser muito sujo, né? Sim, é verdade. Inclusive, a quantidade de bactérias pode ser maior do que a tampa de um vaso sanitário de banheiro público. Nossa, eu não sabia disso, não. E sabe o celular? Sei, pois é. O volante ele pode ter 6 vezes mais bichinhos do que a tela do telefone. Aqui nós fizemos a pesquisa de uma bactéria específica que ela pode causar processos de infecção, como, por exemplo, infecção de garganta, infecção de pele, conjuntivite. E isso é preocupante. Digamos que você precisa fazer uma higienização desse volante com mais frequência. Até porque espirros acontecem. Tosse, coceira no olho, a mão vai na boca. Então, realmente o álcool 70% é a solução mais prática para desinfetar. Agora, se você cuida da aparência do seu volante, material sintético ou couro pode manchar e a borracha resseca. O volante, primeiro eu passo uma esponjinha de melamina, que é o nome eu não conhecia, desse tamanho branquinha. E a melamina é um polímero feito à base de nitrogênio e formol e ajuda a tirar sujeiras, manchas. Não é indicado para material poroso. Então, toma cuidado com couro, borracha, aquele plástico mais escuro. Sempre sai preto independente do tempo, tá? Isso. E se eu te falar que essa esponjinha também prejudica o volante? Jura? O que acontece? Ela é feita, composta por um material polimerizado, ou seja, na forma de um plástico. E na polimerização, esse material se torna abrasivo, como se fosse uma lixinha, né? Ele acaba danificando algum tipo de superfície. E para limpar o carro em casa, o ideal é usar um pano com água e sabão neutro ou sabão de coco.
e pelo menos uma vez por semana. Na higienização profissional, a limpeza é feita com um produto específico que desinfeta o volante. Nossa, a espuma tá se você apertar, ó. Então isso aqui é tudo sujeira. Em casa ou na oficina, muito cuidado com a eletrônica que vem embarcada no volante. Se entrar água nessa área, pode prejudicar o funcionamento dos componentes. E no dia que for limpar o volante, já aproveita e limpa outras partes do carro que também ficam bem sujas, como maçaneta, câmbio e freio de mão. E já que o carro é quase a extensão de casa, vale sempre limpar as mãos e manter a higiene pessoal em dia, né? Três modelos, um a combustão, um híbrido e um elétrico. A faixa de preço é bem parecida. Entre os três, o carro elétrico é o menor de todos, um hatch compacto. Mas, por causa das baterias que alimentam o motor e são grandes, ele é o mais pesado da turma. E olha que é o que tem menos peças. Na estrutura mecânica, então, a diferença no carro elétrico é brutal. Isso porque, eliminando o motor a combustão, a gente não tem itens como velas, bicos, filtros de óleo. Porém, se a gente precisar trocar alguma peça aqui no carro elétrico, como módulo e baterias, podem custar muito mais do que no carro convencional. As curiosidades sobre os números entre os três tipos de motorização são várias. No motor a combustão, o turbo tem feito a diferença nos projetos modernos porque oferece melhor resposta e menor consumo. Nos híbridos ainda temos que nos acostumar a pensar potência de outra forma. Em vez de números absolutos, entender como o conjunto de motores traz benefícios. E no elétrico puro, a mesma coisa. Tudo depende da finalidade do uso do carro. A gente vai fazer uma pequena corridinha de uns 30 metros aqui. Eu vou me aliar com os carros e a gente vai fazer uma arrancada. A grande vantagem do carro elétrico realmente é o torque, né? Porque quando você acelera, é despejado toda a energia da bateria nos motores elétricos, isso dando um torque 100% instantâneo. Diferente do motor que tem uma crescente, né? Tem uma elasticidade ali do giro do motor. Aqui, mesmo com 200 cavalos, dá aquela colada no banco, porque o torque é 100% entregue a partir do momento que eu cravo o pé no acelerador. Olha só. Mas como pensar a melhor opção? Sem dúvida, vai depender muito da forma como se usa o carro. Os dados de autonomia são significativos. Para trajetos longos a baixo custo, o recomendado é o carro híbrido. Já para trajetos curtos dentro da cidade, o carro elétrico é imbatível na economia. Agora, o carro a combustão circula bem em todos os ambientes, porém, é o mais gastão. Uma outra expressão para nos acostumarmos, plug-in, quer dizer que o modelo precisa de carga na tomada, como esse elétrico. Já no caso do híbrido, nada de tomada. As baterias são recarregadas com a recuperação da energia das frenagens, como na Fórmula 1. Eu tenho várias informações aqui no meu painel, principalmente para engajar o condutor, né, a experimentar diferentes cálculos de autonomia ou até mesmo do que eu estou economizando no meu carro. Se eu andar ali com o meu painel, eu consigo ver o que eu estou usando de acelerador e de bateria ao mesmo tempo, o que é que eu estou economizando ou consumindo combustível. E se eu alterar aqui um pouquinho, eu consigo ver da onde está vindo a energia, se está vindo do motor, se está vindo das baterias, para ter a propulsão aqui no meu carro. E quando se usa motor elétrico, tem que se habituar também ao silêncio. No motor a combustão, o som é outro. Quando você acelera, você sente as partes mecânicas funcionando, né? E ter essa queima de combustível, né? E em todos eles, uma coisa, a busca de soluções com cada vez menos emissão de poluentes, da fabricação até as ruas. Daqui a pouco, no Auto Esporte, como é a profissão de um piloto de testes. Engenharia, informação, teste
testes e mais testes. Assim é a vida desses pilotos. Eu comecei como jornalista, de formação, e eu sempre quis trabalhar com carros e motos, né? E eu já tinha uma certa bagagem de curso de pilotagem de moto, né? E foi um processo assim que levou 3 meses. Para entrar, precisa passar numa série de provas. Imagina o trabalho de quem testa o carro enquanto ele ainda é um protótipo. Isso quer dizer que são carros que ainda não estão na sua especificação final, que é uma condição bem diferente de um carro de produção. Então, toda essa parte de preparação do carro, né, desde o momento da montagem, para garantir que o carro está seguro para estar executando os testes e as manobras necessárias. Nesse universo aqui das pistas, testes e engenharia, existem alguns pilotos que são considerados a tropa de elite, conhecido como Tier 4, os únicos, com permissão para dirigir lá em cima, no limite. Tudo para garantir segurança em situações extremas. No mundo existem 20 e um deles, olha só, é brasileiro. E aí, Luizão? E aí, Cezinha? Conta um pouco, qual foi sua trajetória até chegar aí a ser um Tier 4? Bom, algumas etapas de, vamos dizer, warm-up, de aquecimento antes de ir para os Estados Unidos, um treino livre, vamos dizer assim, para poder enfrentar os desafios que a gente teve lá para chegar a esse objetivo aí de conseguir o Tier 4. Que a gente se conheceu numa dessa, né? Pois é, você foi meu instrutor. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho, né? Digamos que esse piloto de testes, faixa preta, tem um foco absurdo em segurança. Quando a gente dirige, você tem que ter uma boa parte do cérebro guardada para as sensações do carro e não usada para a direção em si. Ele tem que ser de uma forma que reaja ao ambiente, mas sem que você gaste a sua mente pensando naquilo, para poder avaliar com cuidado os componentes, como pneu, suspensão e por aí vai. No esportivo, controles desligados. E o César mostra serviço. Uma manobra como essa, que a gente chega a quase 100 km por hora, às vezes na casa de 70, 80, ele já começa a entregar alguma coisa para você. As pessoas acham que o piloto de testes só faz isso, né? Manobras rápidas e ousadas. Na verdade, 20% dos testes são essas manobras. Vê como que agora, ó, eu já estou ali explorando o limite. E qual é essa qualidade do limite? O que é a qualidade do limite? É o jeito com que o carro escapa. Se ele me avisa que vai escapar ou não, tá bom? Então, ó, vou abusar da traseira, ó a traseira indo embora, ó. Diz aí, Luizão, fala como corrigir a trajetória. Ó, tivemos um começo de aviso aqui. Isso, só 90 e alguma coisa. Isso, entrou um ruído de pneu. Isso, eu senti alguma variação no torque já. Pensando assim, olha, se você for um usuário comum, você já tá passando do ponto. Como não é um usuário comum, é um piloto. É só forçar um pouco mais. E você rodou, manteve o carro na pista e para isso você precisa ter habilidade. Não é qualquer piloto de teste. Como esse carro é um carro com um nível de aderência mais alto, as velocidades são maiores, então a gente procura usar uma pessoa com mais experiência. Por quê? Se a gente começa a derrapar com o carro mais rápido, ele vai mais longe. Então a gente tem que antecipar para que lado a gente vai rodar, ou pelo menos ter uma ideia de como o carro vai se comportar nesse eixo aqui. É interessante como são divididas as graduações. Carteira B, você consegue fazer teste de raio constante, onde a gente consegue medir o nível de aderência do veículo como um todo. A carteira A, você já trabalha com velocidades de 160 até 200 km por hora e você tem a maior parte das manobras que são executadas, elas são no limite de aderência. Então, a sua habilidade de se isolar como condutor, ela tem que ser muito alta para você poder depois traduzir para a engenharia o DNA do veículo, que tipo de modificação que você precisa fazer para atingir o comportamento que é requerido pelo projeto. E a carteira S são os carros super esportivos, são rankings de 200 a 250 km por hora. E tem testes específicos, por exemplo, o pneu de motos no Brasil. Só aqui tem teste de terra para o modelo urbano.
Se você falar isso pro Japão, ele vai falar, mas que absurdo, ninguém vai andar com uma moto dessa na terra. Mas a realidade do Brasil, essa realmente é a única moto que o cara tem na casa que ele conseguiu ali comprar. Então ele usa para tudo. E muitas estradas do Brasil não tem pavimento. Então a gente faz um teste também na terra para balizar isso pro Brasil. A terra é o lugar ideal para uma picape desse tamanho. Uma sequência de S's, né? Isso. Você já vê ele querendo abanar. Ele já tá querendo vir um pouquinho. E dá-lhe fumaça! Agora é poeira, né? Ela, mesmo com tudo desligado, o controle ainda atua para garantir a estabilidade de rollover. Então você vai ver que de vez em quando o freio dá uma atuada. Uma atuada. Entendi. E o que nós estamos aqui vivenciando, de vez em quando vocês vêm aqui e fazem só para treinar o braço, a sensibilidade do piloto com relação ao eixo dianteiro, eixo traseiro, saída de frente, saída de traseira. E a gente usa não só a Raptor, como usa o Mustang também. Mustang na terra. Na terra. A pista é bem lisa, justamente para a gente poder usar os carros com um motor bastante mais, vamos dizer, potente, para que a gente possa colocar ali de lado, ter intimidade com esse movimento. Esse movimento tem que fazer parte do nosso dia a dia. Entendi. É isso aí. E Vamos trocar de lugar agora? Vamos embora. Agora você é avaliado. Quem sabe eu vir aí um Tier 4? Cara, isso aqui é muito bom. Ó, todo de lado, de lado, de lado, de lado. A todo momento, ó, meu olhar tá lá na frente, ó. Embora o carro esteja apontado para cá, eu, ó, tô com o olho para onde eu quero ir. Isso num drift, né, que é o que eu tô fazendo aqui, saindo com o carro de traseira, pendulando o carro de um lado pro outro, é muito importante, ó. Que delícia, bicho! Vai, moleque! Cara, na boa, existem profissões muito legais, mas eu adoro a minha. O Auto Sport fica por aqui. Bom domingo. Tchau.